Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila. Eu sou a Betina. Sejam bem-vindos a mais um Pod Nero. Pessoal, então hoje a gente está aqui num lugar bem especial, na Lute4, com a Beti, que a gente queria agradecer muito que tu está aqui com a gente. Betina, tu pode contar pra gente um pouquinho da tua trajetória acadêmica e um pouquinho da Lute4 pra gente? Claro que sim. Primeiro eu queria agradecer vocês, né? É muito importante sempre ter os clientes conosco aqui na Lute4, que nos dá muito orgulho, principalmente no caso da .net, né? Então, muito obrigada. Então, meu nome é Betina Galvis Rui, né? Eu entrei aqui na Lute4 no ano de 2018. Sou formada em Direito, advogada. Iniciei aqui no setor jurídico e hoje faço parte do comercial e sou diretora comercial aqui da Lute4. Perfeito. A Lute4 é uma empresa, então, que trabalha com gestão, consultoria no mercado livre de energia. E o que é, né, o mercado livre de energia? Basicamente, a possibilidade de redução de custos com energia elétrica e a compra de energia de fontes renováveis de forma principal, né? Como se consegue essas duas questões? Basicamente, a indústria, o comércio, enfim, deixa de comprar energia da distribuidora que está vinculada hoje e compra energia direto da usina, que é quem está gerando a energia. Perfeito. Eu acho muito legal a gente falar sobre isso, Beth, para te entender. Desde o ano passado, a gente está tendo uma nova reestruturação na Nero. Então, ano passado, a gente conseguiu algumas certificações bem legais. Então, hoje a gente tem já o selo de Eu Reciclo, onde a gente consegue garantir uma porcentagem bem interessante de nossas embalagens sendo recicladas ou tendo um fim, né, justo. A gente também trabalha hoje com uma certificação vegana. Então, hoje, todos os nossos produtos da Nero, eles são certificados como veganos. A gente sempre comenta, né? Muitas vezes o pessoal acha que todo vinho é vegano. Mas, enfim, a gente conseguiu a certificação. E a gente trabalha, então, com o selo fornecido pela Lute4 de energia renovável. Então, como tu comentou, a energia renovável e o selo que a Lute4 dá pra gente é um selo onde garante que a gente está comprando uma energia de uma fonte renovável. Perfeito. Eu acho isso muito interessante. E a gente estava lendo também que hoje vocês não só mais certificam, hoje vocês também são uma matriz energética. Então, sabe mais ou menos falar um pouquinho pra gente sobre isso? Faz muito tempo que vocês já produzem energia também, é uma coisa mais recente. E também quanto tempo faz que a Lute4 está no mercado? Porque muita gente fala hoje, mas é uma coisa que há algum tempo atrás não era tão comentado. Então, a gente sabe aí que você tem uma carreira, mas se tu puder contar um pouquinho pra gente desse tempo atuando e como foi evoluindo. Claro que sim. Hoje, então, a gente entrega para os clientes que tem gestão da Lute4, né? E que é um diferencial nosso também, um certificado de energia renovável e um panorama sustentável. Essas duas entregas juntas, elas formam o nosso selo Eco Lute4. Né? Então, é uma entrega que a gente faz, onde no certificado é indicado a quantidade de CO2 que a empresa deixou de emitir na atmosfera e o panorama sustentável, ele indica esse mesmo número, contudo de uma forma diferente. Por quê? É uma forma mais leiga, né? Mais fácil de identificar essa informação e de entender. Principalmente quando eu quero divulgar de um ponto de vista de marketing de uma forma mais, digamos, acessível. Perfeita essa palavra. Por exemplo, eu pego essa quantidade de CO2 e eu coloco ela em número de árvores em carros que deixaram de percorrer nas estradas. Então, por exemplo, a Nero, no ano passado, 2022, porque é sempre um ano de referência, ela deixou de emitir 32 toneladas de CO2. Já correspondente ao número de árvores, foram 1.074 árvores. Então, eu peguei esse número de CO2 e coloquei no número de árvores. Perfeito. Para o pessoal entender um pouquinho esse número de árvores, então, esse número de árvores seria o valor que a gente teria plantado para sequestrar essa quantidade de carbono, ou seja, para liberar uma quantidade de oxigênio no meio ambiente suficiente para compensar essa emissão de carbono. Seria mais ou menos isso. Exatamente isso. É como se fosse um número de árvores que foram plantadas. Elas não foram efetivamente, mas correspondem.
né? A recíproca é verdadeira. Sim, com certeza. Ai, que bacana. A recíproca é verdadeira. Não, com certeza, colocando em números, assim, principalmente de árvore, né, faz com que o pessoal consiga entender com uma facilidade muito maior. Tem a questão do tempo também, né? Que a árvore demoraria para crescer, digamos assim. Sim, com certeza. E esse, então, é um valor, você sempre finaliza um ano, e aí no ano seguinte, então, vocês entregam esse panorama para o cliente. O panorama e o certificado. Perfeito. E a nossa parceria, então, já tem mais ou menos 3 anos, da Ponto Nero com a Lute4. E tu falou os dados do ano 2022, tu saberia mais ou menos, desde que essa parceria começou, nos dar os dados ali do Canto a Ponto Nero, quantas árvores a gente teria, então, ali plantado? Sim, então a gente tem essa parceria, né, desde novembro de 2020, então os dados de não emissão de CO2, então gira em torno de 150 toneladas e em número de árvores, em torno de 4.000 árvores, né, como se fossem, então, plantadas. Perfeito. É um número bem atrativo, considerável. Um número bem expressivo. Considerando também a produção da Ponto Nero, o tamanho da empresa, eu acho bacana a gente comentar hoje que aqui na nossa região, né, na Serra Gaúcha, a gente tem muitas vinícolas, muitas delas também já trabalham hoje com essa certificação, então acaba que se torna um diferencial não só para Ponto Nero, como para o vinho brasileiro muitas vezes. A gente está muito voltado para essa questão da sustentabilidade, e eu acho bacana a gente comentar que hoje o Brasil é uma das grandes matrizes energéticas do mundo. A gente sabe tanto por uma questão ali de água, a quantidade de água que o nosso país tem, né? Eu acho bacana quando o pessoal vai para fora e me dizem, Pri, a gente olha pelo avião e não vê água. E aqui no Brasil a gente vê muito. Então, tu tem mais ou menos alguns dados, assim, da Lute4, da importância dessa energia, o quanto isso representa? Sim, vamos lá. Eu vou responder isso fazendo o gancho com as 2 perguntas anteriores que tu fez, por favor, que eu não respondi. Então, a Lute4, ela tem 27 anos de mercado e a gente surgiu, sempre trabalhamos com prestação de serviços, que é a gestão consultoria. Esse é o nosso carro-chefe, o nosso DNA, né? Tá no nosso sangue. E a gente ama fazer isso. Conforme a gente foi crescendo, nesses 27 anos, então, e em outubro desse ano a gente faz 28 anos, né? Nossa matriz sempre foi aqui em Bento. Hoje a gente tem filiais em Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo e Maceió, né? E queremos crescer mais. Esse é o objetivo, uma das metas, né, desse ano. Vamos atingir, com certeza. Tomara. A gente criou, então, no grupo também a comercialização, Lute4 Comercializadora, e a Origem Energia, que é onde ficam alocados os nossos investimentos em geração. Então, hoje, respondendo à pergunta anterior, nós também geramos a nossa própria energia, que é 100% renovável. O que está muito em voga com a questão de ESG, né? Que para os clientes, não só que a gente atende, mas hoje em dia, por estar muito em voga, todo mundo está querendo ser mais sustentável, cada vez mais, né? Encaixa muito com essa questão do selo, que é o Eco-Lute4. Perfeito. Sim, o Brasil é um dos principais países com geração de energia sustentável, né? E hoje a nossa matriz principal é a hídrica. Hoje, se não me engano, acho que é 70% ou 75% da geração ali brasileira ali de energia é hídrica, né? É água. E isso é muito bom, porque é uma energia que ela se, de certa forma, retroalimenta, porque ela não terminaria, né? E essas fontes renováveis, então, permitem também com que a gente entregue essa energia renovável para todos os clientes da Lute4. Quando a gente fala em todos os clientes, é porque a grande maioria dos clientes da Lute4 hoje consomem de fontes renováveis. Quando a gente vai falar em números, hoje a Lute4 atende em números de unidades consumidoras em torno de 2.200 unidades mensalmente. E do ano passado, para todos os clientes, a gente gerou em toneladas de CO2, então não emitidas, né? Em torno de 150 toneladas, tá? E em número de árvores, em torno de 4 bilhões. De árvores, que seria o equivalente de árvores, então, plantadas. Então, é bastante coisa mesmo. Beth, eu acho muito legal, tu fala em unidades em torno de 2.000, eu acho bacana a gente explicar também, porque, enfim, quem tá em casa escutando, é um assunto, assim, que a gente eu pelo menos tô entrando pela primeira vez, é um mundo novo, então vocês atendem em torno de 2.000 unidades. A gente sabe que hoje no Brasil, esse mercado, né, de energia livre, ele é um mercado que tá em crescente, mas até o momento ele só é para empresas. Então, né, talvez daqui uns anos, talvez, tem o panorama de pessoas físicas poderem começar a utilizar.
Então, tu acha, como é que vem ao fim desse aumento? Tu sente que nos últimos anos teve um aumento de empresas que foram aderindo? Como que funciona para as empresas poderem aderir também? Só para o pessoal entender mais ou menos como é que funciona. Se qualquer um pode chegar e atingir e ter interesse e consumir essa energia, sim, como que funciona para as pessoas entenderem um pouquinho? É um crescimento muito grande, tá? E que está acontecendo agora, né? Agora estamos vivendo isso. Antes de responder, só vou me corrigir. Antes eu comentei 150 toneladas, é 150 mil toneladas. Perfeito. Tá? Então, perdão, só corrigir. Não, tudo certo. Mas, sim, a gente está sendo muito comentado hoje sobre a questão de abertura de mercado, que vai acontecer agora em janeiro de 2024. Essa abertura significa o seguinte: todas as empresas que têm uma demanda mínima de 30 kW poderão entrar, fazer parte do Mercado Livre de Energia. Então, migrar, que é o termo que a gente usa, né, para fazer parte desse mercado. Acho importante abrir um parênteses aqui sobre a questão do cuidado com a economia que essa empresa vai ter, né? Porque a simples abertura, e é um cuidado que a gente gosta de mencionar isso, né, para clientes, prospecções, a simples abertura não vai garantir uma economia da empresa. Então é importante que todas as empresas tenham o cuidado na análise, nos estudos que elas estão fazendo de viabilidade. Contudo, sim, abre uma gama enorme de clientes novos, de possibilidades novas, né? Então, aqui fecho o parênteses, né? Mas abre uma possibilidade enorme de muitas empresas entrarem para esse mercado livre de energia, que vai garantir o consumo de uma energia, então, sustentável e também redução de custos, né? Economia. O intuito é que esse mercado chegue para pessoas físicas, né, como já é fora do Brasil. Acredito que ainda vai demorar um pouco por adaptação, estruturação do país em si, mas de toda forma a entrada de mais empresas já é uma movimentação muito grande no país, principalmente por estruturação também, né? Mas é o futuro, esse mercado é o futuro. Perfeito. E é muito interessante que seja o futuro, né, Beth? Quando a gente fala hoje de sustentabilidade, a gente sabe que o Brasil é um país gigante, é um país, enfim, que não tem só essa questão de fontes renováveis, a gente sabe que a gente é um país muito rico, principalmente na nossa natureza, e a gente tem que voltar muito para essa questão da sustentabilidade. Então, eu queria que tu só desse um parênteses pra gente, como tu imagina a importância, talvez, e o ganho social que as pessoas têm a partir do momento que elas escolhem, né, as pessoas, as empresas, entrar nesse mercado. Quando, por exemplo, uma empresa decide começar a consumir ou comprar energia da Ludfor, quais são os ganhos que ela está tendo? Por que é importante ela se atentar nesses detalhes? Por que é importante ela deixar de fazer isso, talvez, de forma mecanicamente e comprando a energia que está ali disponível? E por que a empresa tem que se interessar, talvez, em ir atrás de uma fornecedora como a Ludfor? Tá. Com relação à questão sustentável, em primeiro lugar, né? Acredito que isso é uma conscientização de modo geral, né? Então, se a gente pode fazer uso de uma energia ali que é sustentável, que é de fontes renováveis e não vai prejudicar, vamos lá, a empresa, a produção dela, vai gerar, pelo contrário, uma redução de custos, eu acho que é uma questão de dever, né? A gente deve fazer isso, porque só tende a ajudar o todo, né? Então, eu acho que isso acaba sendo um dever, né? Soma-se a questão de redução de custos, a gente chega em muitos locais, muitas empresas, que o pessoal nem sabe que o Mercado Livre existe ainda, e tudo bem porque ele não é divulgado, né? Eu não sei se existe uma resistência ou um medo, inclusive em aprender sobre isso e divulgar, né? Mas o Mercado Livre, se ele é bem gerido, ele não é um risco. Pelo contrário, ele é algo muito bom. E daí que entra a questão da Ludfor, né? A gente é extremamente conservador no quesito de cuidado com o cliente. O dinheiro do cliente, essa preocupação com o cliente é como se fosse nosso, né? Então a gente cuida do cliente justamente com uma frase que o Douglas, o nosso diretor, ele sempre menciona, né? O entender para atender. Então a gente cuida do cliente como se ele fosse justamente o nosso filho. Né? É um cuidado de todos os dias lembrar dele, olhar para ele, responder ele. Então, cuidar realmente para que aquela economia dele seja gerada com um conhecimento, para que aos poucos ele consiga ir tendo conhecimentos para tomar a decisão correta. Gerir um cliente é nortear, é guiar ele, não é simplesmente fazer por ele, né? E é isso que a gente faz todos os dias. E acredito que a gente está fazendo certo, porque a Ludfor vem crescendo cada vez mais.
né? Então, quando a gente olha o portfólio de clientes e a Ponto Nero é um dos principais, né? A gente sente orgulho, mas orgulho e amor, porque a gente sabe o quanto é difícil ter um pós-venda bom. Então, hoje a gente sabe que é todos os dias tu cuidar dele, do cliente, mas no dia seguinte tu acordar e tu saber que não adianta tu errar, tu tem que cuidar de novo. Então, é todo dia uma iniciação, né? Que bacana. Eu acho muito interessante, né, a gente falar disso, principalmente dessa certificação que a Lutfor dá. Porque a gente sabe que no Brasil, uma grande parte das fontes são renováveis, a gente é um país muito voltado para isso, mas quando tem uma certificação é diferente. Tem uma garantia. E é muito bacana esse trabalho que a Lutfor faz, esse cuidado. Eu sei que vocês também sempre entregam pra gente o certificado, entrega esses valores, entrega principalmente, eu acho muito interessante essa questão das árvores, dos carros, porque tu pega pessoas leigas, que somos, né, nós, e muitas vezes tu consegue transformar isso de uma forma super acessível e faz com que a gente, às vezes, consiga visualizar esse número de uma forma muito mais fácil, porque a gente fala em número de carbono, ok, é um número, a gente fala, mas a gente não consegue visualizar. Mas árvore a gente consegue visualizar, carro a gente consegue visualizar. Então é muito importante esse trabalho que vocês fazem e é muito importante também para o futuro do nosso país. A gente sabe que utilizar fontes renováveis, como tu falou, deveria ser uma obrigação. A gente sabe que aqui no Brasil grande parte mas quando a gente vai para o resto do mundo, a gente sabe que o cenário é outro. Eu acho importante que o Brasil se mostre nessa vitrine do mundo e que ele faça essa parte sustentável. Queria muito agradecer a tua presença, acho que foi bem bacana, deu para o pessoal entender um pouquinho mais como é que funciona esse mundo, como é que funciona essa questão da energia, entender também como funciona o trabalho da Lutfor, que é um trabalho que vem sendo construído há muito tempo, e a gente sempre fala que um trabalho, para ele ser consistente e ele ser firme, ele tem que ser com passos de formiguinha. Eu acho que é uma coisa que vem acontecendo desde sempre, por isso que vocês continuam nesse crescimento. E a gente queria agradecer e parabenizar esse trabalho, essa preocupação com o meio ambiente, porque com certeza ela faz com que empresas como a gente que tem esse interesse consigam de uma forma muito mais acessível cumprir muitas vezes essa obrigação social, né? Não só função, mas obrigação, porque se a gente, como tu falou, tem a possibilidade, não tem o porquê não fazer. Então a gente queria muito agradecer e agradecer também o teu tempo, a tua disponibilidade para estar aqui tirando a dúvida do pessoal e nosso muito obrigada. De novo, muito obrigada também, é sempre um prazer ter vocês, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, que o pessoal que está ouvindo estiver, por favor, entrem em contato, nos procurem, a gente está aqui para isso, é isso que a gente gosta de fazer, né? E é isso que a gente quer fazer, né? Então, muito obrigada. Muito obrigada. Pessoal, então, a gente queria agradecer a presença de vocês, estarem ouvindo com a gente. E a gente deixa, então, a Lutfor à disponibilidade, à disposição. Quem tiver dúvidas, contato, entrem no Instagram, liguem, Google. Tudo certo, a gente vai deixar as redes sociais aqui embaixo também. Muito obrigada e até a próxima. Até!